Olá, boa noite. Bem-vindos à edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Começamos hoje a falar da prevenção de risco de desastres naturais em função do 13 de outubro e das preocupações globais ligadas às alterações climáticas. O quadro atual exige dos governos cada vez mais medidas preventivas e em países como o nosso, onde a desinformação e a negligência ainda constituem obstáculos, a exigência é maior. Acompanhe a reportagem do Simão João. Os fenómenos naturais, com realce para as quedas pluviométricas e inundações, continuam a preocupar as famílias que vivem em zonas de risco. No bairro da Cerâmica, distrito urbano da Samba, por exemplo, os moradores temem que esta época de chuva seja mais intensa que a anterior, atendendo à vulnerabilidade de suas casas. Então a população daqui de baixo é que sofre mais. E quando vem, o lixo fica tudo fechado, então ilude, começa a entrar nas casas, começar a ter risco. Às vezes é bom até que aconteça de dia, que as pessoas podem sair, do que de noite, na hora de dormir, que as crianças estão aí, às vezes aperta a parede nas crianças. É só para ver que a última chuva que caiu, aquela última parede que está ali, é uma casa de banho que desabou. E aqui tem muita gente que foi subterrada, tem pessoas que morreram através dessa montanha. Na visão de alguns estudantes universitários, a prevenção dos desastres naturais passa por um estudo profundo dos solos e a qualidade dos materiais utilizados para a construção de infraestruturas modernas. A solução, a princípio, começaria numa investigação profunda dos moradores locais, tanto depois disso entraria na fase de planejamento daquilo que são redes de água. Primeiramente, falar do tempo de vida útil dos nossos edifícios ou edificações, os materiais ou tipos de materiais que são utilizados, que podem chegar a diminuir no seu tempo de vida útil. Isso pode degradar ainda mais a sua estrutura. Há quem ainda entenda que a desinformação por parte da população que insiste em construir em locais de risco deve merecer atenção redobrada das autoridades. Ter uma maior atenção nessas zonas, porque há pessoas que são leigos na matéria e não percebem de que onde eu estou a dar iniciativa de construção é uma zona de risco. A nossa cidade maioritariamente tem construções antigas mesmo, que estão daqui já desde a época colonial e que infelizmente nunca se mexeram. Outras sim, por conta dos moradores da própria residência, assim. Mas o Estado, com o seu papel, deveria fazer assim um melhor cronograma, posso assim dizer, para poderem reabilitar e requalificar esses edifícios. Para a arquiteta Susana Matos, as inundações em Luanda são provocadas sobretudo pela falta de planificação que salvaguardam o percurso normal das águas durante a construção das grandes cidades. Tem a ver com as construções em sítios inadequados e tem a ver também com a densidade construtiva das nossas cidades. Por exemplo, a cidade de Luanda é uma cidade que está a ser construída de uma forma muito pouco planificada, como sabemos, e então certamente que a água tem o seu percurso e esse percurso não está a ser respeitado. A consequência são exatamente as inundações, porque a água tem que ir para algum sítio. Num dia em que se assinala o Dia Internacional da Redução dos Desastres Naturais, o engenheiro ambiental José Palanca entende que o governo deve investir em tecnologias de prevenção aos fenómenos naturais catastróficos. Numa primeira fase temos que investir em tecnologia que prevê com uma certa antecedência tecnologia de ponta para prever este tipo de ocorrências. Segundo ponto, nós temos que ter em cada província ou em aquelas zonas mais sensíveis que já temos dados históricos de por exemplo, um eventual terremoto, um tremor, né, as calemas, já temos aí dados históricos. Então, essas províncias têm que ter um plano de emergência contra desastres naturais. Segundo dados da Comissão Nacional Executiva de Proteção Civil e Bombeiros, as chuvas registradas no país entre 15 de agosto de 2022 e 15 de maio do corrente ano causaram a morte de 392 cidadãos, 14 cabeças de gado, assim como o ferimento de 223 pessoas. Terminou o julgamento da procuradora que era acusada de abuso de poder, o primeiro caso do género na história do país. O julgamento aconteceu no Tribunal Supremo, que em instância final, a ré, Natasha Santos, foi absolvida.
A magistrada do Ministério Público, Natasha Andrade Santos, era acusada de abuso de poder no exercício de funções após ter solicitado ao Serviço de Imigração Estrangeiro um mandado de captura internacional contra um cidadão norte-americano por suposto litígio com a família da arguida que envolvia imóvel. Durante a leitura do acórdão, o juiz disse que o ato praticado não terá causado danos à esfera moral da Procuradoria-Geral da República, nem manchado o bom nome da referida instituição que denunciou o comportamento da magistrada. Que a arguida agiu com o exclusivo interesse de defender o patrimônio de sua família e nunca usando de sua função enquanto procuradora para obter qualquer benefício ou prejudicar a instituição. Tanto é assim que o seu comportamento, desde que teve conhecimento dos factos, foi de uma cidadã normal, dirigindo às autoridades competentes para efetuar a denúncia, perante a inoperância desta e num claro ato de desespero em defesa do seu patrimônio, emitiu mandado em papel não timbrado, ou seja, sem os formalismos legais que eram do seu conhecimento, o que denota o que anteriormente se referiu, não usar a sua função, porque se assim fosse, emitiria um mandado de captura de forma a parecer credível em papel timbrado. Em nome da lei e do povo, o juiz relator apresentou o acórdão nos seguintes termos. Assim, também aqui a tentativa pressupõe o dolo que no caso não resultou apurado. A constituição dos elementos, quer material, quer subjetivo, do crime de que a arguida é acusada, em obediência aos princípios da legalidade e da tipicidade, por força do número 1 do artigo 1º do Código Penal vigente, segundo o qual só pode ser declarado passível de pena por lei anterior ao momento do facto, assim sendo, outra coisa não resta senão a absolvição da arguida. Decisão, pelo exposto, o juiz que constitui esta secção em Câmara acorda em julgar improcedente porque não provada a outra acusação do Ministério Público e, em consequência, absolver a arguida e mandando-a em paz. O advogado da magistrada mostrou-se satisfeito com a decisão do tribunal e referiu que poderá ter havido uma tentativa de prejudicar a sua constituinte. A minha constituinte foi acusada por um crime que não cometeu, pela PGR. Mas nós, como advogados, sabemos que a mesma abriu, ela e a família abriram vários processos. Não sei quem é o iluminado que fez isso. Talvez algum iluminado que tinha intenções de prejudicar a doutora Natasha, não sei quem. Natasha Andrade Santos é a primeira magistrada da Procuradoria-Geral da República a sentar-se no banco dos réus da Câmara Criminal do Tribunal Supremo para um julgamento público. Vale recordar que a arguida estava suspensa das suas atividades de procuradora desde 2021 pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Agora que o processo chegou ao fim, com a sua absolvição, a magistrada voltará a exercer as suas atividades. Esclarecimentos no caso da salina que serve de base de sustento de famílias na comuna da Barra do Dande. Responsáveis da administração estiveram hoje no local para tratar do caso do empresário que alega ser o proprietário do espaço e decidir o destino das famílias que dependem do espaço. Depois da administração estar no local nesta sexta-feira, nos 3 buracos na praia do Sarico e ordenar abandono do espaço por pertencer a um empresário, os moradores do Panguila que dependem do sal bruto para sustentar as suas necessidades apontam o Quenda como uma das soluções para dar resposta aos problemas que enfrentam. Nós estamos a se sentir mal porque os 2 dias não vai chegar, as crianças estão a estudar, precisam de comer, vão ficar doentes, precisam, uns não têm marido, o que tem marido também hoje estão sem trabalho. Agora as mamães idosas também estão aqui, tem crianças órfãs, precisam de comer, queremos apoio. Se nos tirar daqui, não tem como, vamos fazer. Queremos ser o programa Quenda, para nos ajudar. Esse tempo, banho sale, vivendo na praça, que é o meu trabalho de fazer. E agora não tem, está por vir sale, vou comer onde? Uma das cidadãs disse que a maior parte delas trabalharam na empresa Sal Sarico do alegado proprietário do espaço e alega que não eram pagas devidamente, por isso recorreram ao espaço. Já trabalhamos lá quase 2 meses e não paga. Vocês vão discutir lá sobre dar vez 2 mil, 3 mil, você conta com 50 mil para te pagar, só vai te dar 5. Por isso que nós existimos, ainda temos para trabalhar, mas ele não nos paga.
Por isso que nós estamos agora a tirar sal aqui. Os mais de 400 vendedores que vendem aqui no mercado do Panguila dizem que este sal que é comercializado aqui é proveniente então dos armazéns e que não dependem do sal proveniente dos 3 buracos propriamente no Sarico. E a administração do mercado admite que não há presença daquele sal aqui e que doravante vão colocar uma equipa de fiscalização no mercado. Este sal a gente compramos no Quicolo, Cacoaco, onde que a gente vai faturar, porque este sal daqui não é próprio para consumo humano. Pela primeira vez que o diretor veio visitar o mercado do Panguila, veio ver a referência do sal que a gente vende e ele tirou as provas do sal bruto e o sal que tem iódio. E ele nos ensinou para que a gente não possamos comprar sal sem iódio. Temos sal aqui, mas sabemos que esse sal não é o sal que vem do Sarico. Assim hoje, não é? Tomei boa nota e vamos passar a verificar, ver realmente, se perguntarmos nas nossas vendedoras que vendem o sal, perguntarmos se onde é que compram o sal e se elas nos informarem que compram lá, então nós vamos levar as responsabilidades. A administradora comunal da Barra do Dande, na província do Bengo, disse que o terreno pertence a um empresário e que a comunidade pode contrair doenças por causa do sal bruto. Nós, por sua vez, a administração, passamos a mensagem a esta mesma população que não é possível retirar este mesmo sal, uma vez que não é um sal tratado, não é um sal iodizado. E dizer que o espaço, sim, tem proprietário, o proprietário está devidamente legalizado e entramos em contato com o proprietário, diz que não há nenhum inconveniente em as pessoas fazerem essas práticas aqui, mas a grande preocupação do empresário é no sentido delas retirarem esse sal que não é iodizado, não é no sentido de não provocarem doença, não é a população. A Rede Girassol vai continuar a acompanhar esse caso, porque, segundo a administração comunal da Barra do Dande, até domingo ou segunda-feira, as cidadãs devem abandonar o espaço. E agora falamos de saúde. Crianças dos 0 aos 5 anos estão a ser vacinadas contra a poliomielite. É a segunda ronda de imunização. Que acontece em todo o país. Em Luanda, para além das vacinas, os menores estão também a beneficiar da vitamina A. Caixa porta-vacinas, lápis, marcador, folha de registro e uma tesoura. Com este kit, os vacinadores fizeram-se às ruas para o primeiro dia da segunda fase da campanha de vacinação contra a poliomielite. Nós somos vacinadores da segunda dose da polio. Estamos aqui para vacinar as crianças do 0 aos 4 anos de idade. Quantos anos tem a criança? No município de Viana, a meta é vacinar mais de 300 mil crianças e, por isso mesmo, foram mobilizados 2.243.000 entre vacinadores, supervisores e outros. A senhora Maria Paulo é avó de 2 crianças no município satélite e não os quis deixar de fora dessa campanha. A vacina é importante. Quando alguém está a bater a porta, só tem que abrir. Se umas choram, outras crianças gostam das 2 gotas da vitamina A, como é o caso da pequena Miriam de Sá. A vacina é doce ou amarga? Doce. Ainda em Viana, no bairro Cazombo, encontramos a senhora Conceição Menezes. Por saber a importância da vacina, é fiscal até mesmo das vizinhas do seu quintal. Todas as campanhas eu adiro sempre para as crianças apanharem a vacina. Muitas mães não aceitam. Eu, por exemplo, tenho 2 aqui que não aceitam. Então, sou daquelas que quando não aceitam, chamam a polícia para eles aceitarem, né? Que os meninos apanhem a vacina. Eles mesmo negam. Categoricamente não aceitamos. Mas eu sou mesmo daquelas mães que têm que apanhar, então não aceita, chama a polícia. A meta da Direção Nacional de Saúde Pública é administrar a vitamina A a 1.773.411 crianças dos 6 meses a menores de 5 anos, nas províncias da Huila e Luanda.
Para atingir esta meta, estão disponíveis mais de 5,6 milhões de doses de vacinas da polio e vitamina A. A vacina contra a polio previne a poliomielite. A senhora Vitória Lara, moradora do distrito urbano do Rangel, sabe bem disso e, ao ver os vacinadores passar, acordou o filho de apenas 6 meses para ser vacinado. Como é para o bem dos nossos bebês, então tive que acordar os bebês para poder fazer a vacina. Ajuda também para não terem paralisia infantil e ajuda também o crescimento dos bebês. A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e administração da vitamina A termina na próxima segunda-feira, dia 16. Para além de ser porta a porta, os vacinadores estão também fixos nos postos e centros de saúde. E continuamos no campo da saúde. Falamos agora do Dia Mundial da Lavagem das Mãos, que também se assinala hoje. Um gesto simples que é determinante para a prevenção de várias doenças. Aqui em Luanda, a data foi aproveitada para a sensibilização de jovens e crianças sobre a importância de manter as mãos sempre limpas. A obrigatoriedade da lavagem das mãos consta das restrições para a não propagação da pandemia da Covid-19 que surgiu em Angola em 2020. Apesar do abrandamento dos casos do coronavírus no país, uma vez mais esta prática foi destacada. Todavia, desta vez foi devido ao Dia Mundial da Lavagem das Mãos, assinalado anualmente a 15 de outubro. Entretanto, os alunos da Escola 5059 aprenderam nesta sexta-feira sobre a importância da lavagem das mãos com água e sabão. Antes de comer, devemos lavar a mão. Antes de qualquer sabão, devemos lavar as mãos. Eu lavo as mãos 3 vezes por dia e com sabão. É bom para a nossa saúde. Uma mão lava a outra e ambas lavam a cara. Se lavarmos as mãos com água e sabão, evitaremos os germes. Podemos ter o coronavírus e podemos ter o paludismo. Vimos concretamente o que aconteceu com a Covid-19. Usamos concretamente a lavagem das mãos com sabão e aí então serviu como elemento para prevenir a infecção. Sendo assim, saber perfeitamente que tudo começa na escola e então o foco é os alunos do ensino primário, o pré-escolar e o ensino secundário. Ela visa, de facto, ensinar, incentivar, promover as crianças, os adultos a ter o hábito da lavagem das mãos com sabão. O responsável da educação do distrito urbano do Quilamba-Quiax garantiu que estão criadas as condições nas escolas para a higienização. Temos aí tantos baldes, temos o sabão, temos o álcool gel e que realmente continuamos a utilizar. No entanto, é uma prática ou é um hábito que no fundo nós estamos a incentivar a comunidade estudantil para que realmente não deixem de lavar as mãos com água e sabão. Penso que até não é só no Quilamba-Quiax. Isso é uma prática, por exemplo, mesmo que é utilizada a nível nacional. E muitas são as doenças que advêm da falta de cuidado com as mãos, considerada como o maior veículo de contaminação das patologias. O sarampo, as gripes e resfriados, a tuberculose, a meningite, a poliomielite, as doenças diarreicas agudas, as gastroenterites, as hepatites A e E, a cólera, a febre tifoide, as conjuntivites. Significa que lavar as mãos pode manter-nos saudáveis e prevenir a propagação das infecções entre as pessoas. A lavagem das mãos pelos especialistas é observada como a rotina mais simples e eficaz de maior importância na prevenção e controlo da disseminação das infecções. Vida social e económica do país. Resultados da reunião que marcou o dia. Em destaque. É mais daqui a pouco. No centro e sul do país, a preocupação do momento é a escassez de combustível, particularmente gasolina. As províncias de Benguela, Huambo e Huila enfrentam dias difíceis. A Sonangol, em comunicado, informou que está a fazer tudo para contornar a situação, sem avançar a data específica, o que deixa a população e os automobilistas ainda mais preocupados. A crise de combustível que assola as províncias do centro-sul do país parece estar longe de acabar. Esse é pelo menos o sinal que os habitantes da província do Huambo conseguem enxergar. A procura continua intensa e as filas nos postos de abastecimento parecem não terminar. As equipas de reportagem da Rede Girassol acompanharam ao detalhe
o desafio diário da busca pelo combustível. Esta situação do combustível causa muitos transtornos para nós como escola de condução. Primeiro é que nós temos que paralisar as aulas por conta da escassez do combustível e nesse momento eu tive que abandonar o meu local de trabalho por conta do combustível e tive que paralisar as aulas porque tenho que ficar na bicha à espera do combustível. Muita enchente nas paragens por intermédio do combustível. Já estou há 3 dias parado. Passei na Pumangol do Chioco, passei nas bombas da Chavola, que é Sonagalp, passei aqui na Shoprite, também não tinha combustível. O problema segue pela segunda semana consecutiva. E para quem precisa, além de encher o depósito da viatura, garantir o combustível para o gerador de energia elétrica, por exemplo, ou outros meios que usam do recurso a gasolina, principalmente, a dificuldade só aumenta. Até aqui não apareceu autocarro. Todos os dias tem sido assim, hoje a situação piorou. Carência de automóvel, ou seja, transporte mesmo, combustível, o gasóleo também está difícil. Na província da Huila, o quadro é semelhante. Pessoas e bens são os principais afetados. Na Matala, por exemplo, os preços no mercado informal dispararam. O litro da gasolina chega mesmo a ser vendido de 500 a 1000 kwanzas. Sem alternativa, a compra acontece no sufoco. A escassez mesmo de combustível mesmo está mal. Não, tipo aqui, só aqui, se você perguntar aqui, está 700 kwanza, 1 litro na Candonga. Está 700 kwanza. Assim vamos viver como? Com o litro de 700 kwanza, os filhos assim não vão comer em casa, não vão comer, não tem como. Estou aqui a fazer as vendas de combustíveis. Vendemos com 800, compramos a 300. É para se remediar porque o emprego não aparece. A situação fica cada vez mais complicada à medida que a população aguarda por esclarecimentos do órgão de tutela, a Sonangol. E a escassez afeta também a província de Cabinda, mais a norte do país. O cenário é o mesmo, procura intensa pelo produto e especulação de preços por parte dos revendedores. Os automobilistas em Cabinda estão agastados com a situação do combustível. Há mais de 3 meses que se verifica a escassez da gasolina e do gasóleo nos postos de abastecimento. As razões são desconhecidas até ao momento. Alguns automobilistas, para adquirirem o combustível, marcam um dia antes a fila e são forçados a passarem mais de 6 horas nos postos para poderem abastecer as viaturas. Eu estou desde as 10 horas à procura de combustível e são por volta das 15 horas. Tinha tanto a fazer, mas eu não consigo devido à dificuldade do combustível e praticamente isso não é um problema de hoje. E até algumas pessoas se calhar deixam as viaturas aqui abandonadas. Se fores a ver essa L200, está aqui abandonada, o dono não está, já está aqui há um bom tempo. Se cansou, tinha que deixar a viatura aí para que até ele foi a casa, sei lá onde ele foi, então, até ele regressar, ver se pudesse encontrar as bombas já abastecidas. O problema de combustível é um problema sério, que a gente até agora não estamos a entender o que é que se passa. Não estamos a entender. Imagina que eu ontem marquei uma bicha de combustível, quase a entrar, combustível acabou. Marquei a segunda bicha de novo, não consegui. E estou aqui de novo. Desde ontem e hoje estou sim parado, não consigo fazer nada, não tem combustível no carro. A escassez de combustível ao nível da província de Cabinda continua. Circulamos em alguns postos de abastecimento. A informação que nos foi passada é que não há produto. E nos poucos postos de abastecimento onde se pode verificar a venda da gasolina e do gasóleo, as filas são longas, de cerca de 30 a 40 viaturas. Os automobilistas mostram-se agastados com a situação, porque até ao momento a direção da Sonangol ainda não se pronunciou sobre as causas desta situação. É como dizem, né? Nós temos visto certos problemas no país sem respostas. Você pode dar uma série de questões, mas nunca vai ter uma resposta. Está a criar mesmo muito transtorno ao cidadão. Pedimos ao executivo angolano que possa velar para essa situação, porque ninguém se manifesta, ninguém dá nenhuma satisfação à população a que se deve essa escassez de combustível. A nossa reportagem contactou a direção da Sonangol, mas não teve êxitos. Esteve reunido aqui em Luanda o Conselho Económico e Social para a análise de assuntos importantes sobre a vida económica e social do país. Da agenda do encontro orientado pelo Presidente da República, o destaque recai para temas ligados à qualificação dos sistemas de saúde e educação, entre outros.
O Conselho Econômico e Social da República realizou a última reunião plenária de 2023. Um encontro onde os seus membros debateram a porta fechada com foco no desenvolvimento econômico do país e na consolidação fiscal. Na área empresarial, estiveram em pauta a estratégia para o desenvolvimento e crescimento do turismo no país, além de discussões sobre investimento privado e investimento direto estrangeiro em relação a um ambiente de negócios em Angola. Na área social, foi discutida a qualificação do sistema educacional para impulsionar o desenvolvimento do capital humano, sendo uma das principais preocupações. Além disso, foi debatida a valorização e qualificação do sistema de saúde pública em Angola, visando garantir o acesso adequado e eficiente aos serviços de saúde para todos os cidadãos. Vale lembrar que o Conselho Econômico e Social reuniu em setembro deste ano, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, onde discutiu temas vitais, como a dinamização da agricultura, o desenvolvimento industrial e a luta contra a fome e a pobreza. Naquela última reunião plenária, o Conselho Econômico e Social também aplaudiu a proposta de redução do imposto sobre o valor acrescentado apresentada pelo Executivo à Assembleia Nacional. Uma medida que visa estimular a economia e facilitar o acesso aos cidadãos a bens e serviços essenciais. A reunião de hoje acontece num momento crucial, já que faltam apenas 3 dias para a abertura do novo ano parlamentar, onde o Presidente da República, João Lourenço, irá proferir um discurso à Assembleia Nacional sobre o estado da nação, compartilhando com o povo angolano as estratégias e visões do governo para o futuro de Angola. O Presidente da República aprovou um novo empréstimo no valor de 2,7 mil milhões de dólares para o financiamento de projetos em diferentes áreas da vida social e económica do país. A medida, já publicada em Diário da República, junta-se a outras que tornam 2023 num dos anos com mais autorizações de financiamento para projetos sociais, o que reflete claramente a aposta do Executivo na melhoria da qualidade de vida da população. Em despacho, com a data de 6 de outubro, publicado em Diário da República, a medida é justificada pela necessidade de financiamento de projetos estratégicos e prioritários em diferentes setores da economia. As obras públicas enquadradas neste financiamento estão ligadas aos setores da energia, recursos naturais, educação, agricultura, águas, saneamento básico, agrotransformação, tecnologia, comunicação, imobiliário, saúde e economia. O presidente angolano autoriza a ministra das Finanças com a faculdade de subdelegar a assinar o referido acordo quadro de financiamento com a instituição financeira Luminar Finance Limited e toda a documentação relacionada com o mesmo. Neste tipo de ações, o Executivo tem priorizado o setor social com a execução de programas e projetos que visam melhorar o bem-estar das famílias angolanas. Um exemplo parecido foi a assinatura de um decreto presidencial datado de 29 de setembro, onde o chefe de Estado angolano autoriza o empréstimo dos Estados Unidos para projetos de energia em Laúca e Catete. Com o acordo, o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos da América, o Exim Bank, vai financiar em mais de 900 milhões de dólares a construção das centrais fotovoltaicas de Laúca, em Malange, e de Catete, na província de Luanda. Nos últimos anos, grande parte dos investimentos públicos beneficiaram os setores da saúde com a construção e apetrechamento de mais de 150 unidades sanitárias, escolas, furos de água, melhoria das vias primárias, secundárias e até terciárias. Também, em maio deste ano, o Presidente da República, João Lourenço, permitiu um empréstimo de 1.999 milhões de dólares para financiar a construção de redes elétricas e abastecimento de água potável em 4 províncias do sul do país. O projeto compreende a eletrificação de 26 sedes municipais e 56 comunas nas províncias do Namibe, Cuando-Cubango, Huila e Cunene. O plenário da Assembleia Nacional reúne amanhã em sessão extraordinária para apreciar a proposta de acusação e destituição do Presidente da República. Proposta esta formalizada pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Vale lembrar que hoje mesmo esteve reunida a Comissão Permanente da Assembleia Nacional. O plenário da Assembleia Nacional reúne este sábado para apreciar a proposta de acusação e destituição do Presidente da República, João Lourenço. A iniciativa
é do grupo parlamentar da UNITA, que apresentou um processo subscrito por 90 deputados do seu partido. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional esteve esta sexta-feira reunida para analisar o processo. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional esteve reunida hoje para apreciar a referida matéria, tendo deliberado a realização de uma reunião plenária extraordinária amanhã, sábado, pelas 14 horas, no sentido de cumprir com os preceitos constitucionais e regimentais que regulam a matéria em causa. O documento entregue à Presidente da Assembleia Nacional contém 99 páginas, mais de 200 provas documentais e 40 cidadãos como testemunhas arroladas ao processo. Na nossa análise, nós temos que ter contactos com essas violações, estudarmos essas violações e podermos formalizar um juízo de valor. Essas violações levam à destituição do Presidente da República ou não. Portanto, o nosso voto poderá depender do juízo de valor que nós vamos fazer a esse documento. As responsabilidades que pretende a UNITA imputar ao Presidente da República não têm muito a ver com a questão dos atos que o mesmo pratica, mas sim daqueles que fazem parte do seu pelouro. O artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional estabelece no número 2 que a proposta de destituição pode ser apresentada por 1/3 dos deputados em efetividade de funções, ou seja, por 73 deputados. O processo de destituição do Presidente da República, que deu entrada nesta sexta-feira aqui na Assembleia Nacional, terá 120 dias para a sua finalização. Dentro deste período, o processo pode avançar ou morrer aqui no Parlamento. Enquanto estiver a exercer o seu mandato, o Presidente da República não tem como ser responsabilizado, salvo se for-se verificar aqueles que são considerados os crimes de genocídio, crimes contra a segurança, a paz, terrorismo e outros crimes que podemos assim dizer que são considerados como graves. Se tem ou não razão de ser, que vai decidir vai ser o Tribunal Supremo, vai ser o Tribunal Constitucional, porque são os órgãos com competências para o efeito. Após a deliberação, se é que vai ser aprovada, muito embora eu afirmo já aqui categoricamente que, a quando da deliberação, provavelmente não irá passar, e se não passar, não vai ser feita a comunicação, quer seja para o Tribunal Supremo, quer para o Tribunal Constitucional, como garante da nossa Constituição da República de Angola. Durante a reunião plenária extraordinária deste sábado, será criada uma comissão eventual a fim de elaborar o relatório parecer sobre o processo de destituição, tal como prevê o regimento. Discutido o relatório parecer, o plenário da Assembleia Nacional aprova a resolução por maioria de 2/3, ou seja, 147 deputados presentes na sessão. De acordo com o artigo 129 da Constituição da República, estes processos têm a prioridade absoluta sobre todos os demais. Angola participou nesta sexta-feira em Marrocos da Assembleia Geral das Instituições de Bretton Woods e que debateu esta Assembleia, entre outros temas, a questão ligada à disponibilização de financiamentos. No encontro, o Banco Mundial prometeu ser mais ágil e encurtar o máximo entre a solicitação e a resposta. A delegação angolana em Marrocos é liderada pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa. O regresso à África às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para debater reformas e mudanças climáticas, déficits públicos, novas fontes de rendimento para os Estados e a taxa carbono chega ao fim oficialmente no dia 15. Uma delegação angolana de alto nível, composta pela Ministra das Finanças, Vera Daves, o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e o Governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Dias, participaram nesta sexta-feira da Assembleia Geral de Acionistas das Instituições de Bretton Woods. Durante o evento, o presidente do Banco Mundial prometeu uma instituição mais ágil na constituição dos projetos, desembolsos e impacto em escala.
A ideia é reduzir o tempo entre o momento que os países solicitam o financiamento e o impacto sobre a vida das pessoas e economias onde são implementados os projetos. A relação entre a China e a África subsaariana, desde o início do século XX, também foi tema em revista hoje, tendo os técnicos do FMI concluindo que os investimentos chineses na África subsaariana têm consequências globalmente positivas nos resultados econômicos, mas que depois de um período de forte crescimento, o gigante asiático está agora a diminuir os investimentos na região, principalmente em infraestruturas, privilegiando os empréstimos comerciais. Na base está uma transição do financiamento direto e infraestruturas para uma maior oferta de crédito comercial, supostamente devido às alterações nas prioridades políticas da China e ao aumento da vulnerabilidade da dívida de muitos países africanos. A Palestina acusa Israel de genocídio em Gaza. O assunto está em destaque na atualidade internacional. O resumo acontece agora com a Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Quina Santos. Boa noite, Simeão Mundula. Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. O primeiro-ministro palestiniano Mohamed Shtayyeh acusou hoje Israel de cometer um genocídio na faixa de Gaza. O governante, que se referia aos bombardeios feitos pelo exército israelita na guerra com o Hamas, que controla a faixa de Gaza, afirmou que aquela região se tornou uma zona sinistrada. A acusação surge numa altura em que o exército israelita anunciou que nas últimas 24 horas efetuou várias incursões terrestres na faixa de Gaza. Outras notas internacionais, confira a seguir. O ministro das Relações Exteriores da Itália afirmou que acredita que Israel fará de tudo para atingir apenas o Hamas, enquanto responde ao ataque feito por aquele grupo palestiniano. António Tajani fez esta declaração à margem do encontro que manteve com o ministro das Relações Exteriores israelita. Tajani encontrou-se também com alguns familiares de crianças alegadamente raptadas pelo Hamas, numa altura em que as autoridades israelitas afirmam ter ainda muitos corpos por identificar. Hoje, o vice-chefe do Hezbollah, Naim Qassem, disse que as ligações de bastidores de grandes potências, países árabes enviados das Nações Unidas, direta e indiretamente, a dizerem para não interferirem no conflito, não terão efeito. Várias cidades do Médio Oriente, e não só, registraram protestos pró-Palestina, apesar de proibições governamentais. Foi anulada a remoção do político da oposição Ousmane Sonko dos cadernos eleitorais do Senegal. A anulação foi feita por um juiz da cidade de Ziguinchor nesta quinta-feira, de acordo com o Africa News. Os advogados de Ousmane Sonko afirmaram que o principal líder da oposição senegalesa pode se candidatar novamente em fevereiro de 2024, depois de já ter ficado em terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2019. Entretanto, informações dão conta de que o Estado vai recorrer da decisão do juiz por considerar que Sonko ainda não pode ser candidato. Mais de 4.000 pessoas da região sudeste do Ghana abandonaram as suas casas devido às inundações que aconteceram depois do transbordo da barragem de Akosombo. Este facto causou a destruição de casas e terras agrícolas. Em consequência, alguns serviços essenciais, como o fornecimento de água e energia elétrica, deixaram de ser prestados em algumas zonas. De acordo com o governo do Ghana, milhares de pessoas em pelo menos 9 distritos foram deslocadas como consequência direta das inundações. 7 pessoas morreram e mais de 12 ficaram feridas quando um suposto contrabandista de seres humanos perdeu o controle de um carro quando transportava migrantes no sul da Alemanha. O veículo transportava cerca de 20 pessoas, incluindo crianças. As 7 pessoas morreram depois do capotamento do carro, enquanto as demais ficaram com ferimentos leves e graves. A informação foi avançada pela polícia alemã nesta sexta-feira, que referiu que o acidente ocorreu a leste de Munique, em meio a uma perseguição da polícia. O suspeito de contrabando de pessoas que dirigia o veículo sobreviveu ao acidente. Está contada a atualidade internacional aos dois. Boa continuação. Obrigada, Janete. Então, e até amanhã. Até amanhã. Aqui na bancada. Até amanhã. Bom descanso, Janete. Na Argentina, centenas de famílias foram evacuadas na província de Córdoba devido a um incêndio florestal de altas proporções. O incêndio começou quando um homem tentava fazer um café, perdeu o controlo da fogueira e deu então um incêndio. Não há até agora registro de feridos. O incêndio florestal atingiu
uma área de pastagem do Vale de Punilha, na região centro-oeste da província, a cerca de 760 quilômetros de Buenos Aires. O fogo atingiu uma área residencial, 60 pessoas foram evacuadas das residências. As chamas também se alastraram para a vila da região de Carlos Paz. Até o momento, não há um balanço oficial das perdas. Um homem de 27 anos foi preso por suspeita de ter causado o incêndio. O Ministério do Meio Ambiente da Argentina enviou 3 aviões hidratantes e um helicóptero para auxiliar no combate das chamas. Os bombeiros afirmaram que o tempo seco e a onda de calor atrapalharam o trabalho e que, com a secura, as altas temperaturas e o vento, as chamas logo se espalharam em direção às casas da região, que ficaram destruídas. O governador da província exigiu a punição para o culpado e disse que espera que todo o peso da lei recaia sobre o responsável pelo incêndio. E na rubrica sobre o Estado da Nação, a nossa atenção recai hoje para o setor da cultura. A classe cultural também aguarda, com grande expectativa, pela mensagem sobre o Estado da Nação, a ser proferida na segunda-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. Mais do que o cumprimento da Constituição da República de Angola, a mensagem que o Presidente da República profere na abertura do ano parlamentar na Assembleia Nacional sobre o Estado da Nação é um momento esperado pelos angolanos. Numa altura em que se aposta na diversificação da economia, os agentes culturais falam do que esperam ouvir do mais alto mandatário do país. E nós temos artistas que se dedicam a representar o nosso povo e a nossa ancestralidade, que precisam de apoio, precisam de incentivo, e é sempre um fator de motivação ver o mais alto mandatário da nação a dedicar algumas palavras a essas pessoas, né? Algumas palavras de incentivo para que elas continuem a trabalhar, e então eu vou ficar muito feliz se puder ver no discurso do meu presidente alguma coisa que sirva de alento e de conforto e incentivo para que essas pessoas continuem a trabalhar. Pois sabemos que a cultura fortalece a nação e um povo sem cultura não tem identidade. Portanto, que fizessem parte do OGE, os projetos virados ao Ministério da Cultura, a cultura em si, e que estas concretizações cheguem às pessoas de facto. Regulamentação da atividade artística, políticas de promoção e valorização da arte em Angola estão entre as preocupações que os artistas esperam que se preste uma atenção especial. Nós sabemos que a cultura exige recursos. Nós sabemos que a nossa lei do mecenato, por exemplo, não está devidamente regulamentada e os empresários ainda têm alguma dificuldade de poder apoiar as iniciativas culturais. A cultura é aquele tipo de área que vem de alguma forma promover a identidade nacional. Hoje nós, os atores culturais, encontramos muitas dificuldades na execução dos nossos projetos, porque o que a gente faz relativamente à cultura só é possível com dinheiro. Eu pedia ao presidente do meu país que prestasse mais atenção também a este lado que é a cultura. O que eu espero é que criem outras políticas que promovam mais as artes e a produção de material para fácil aquisição, desde a abertura de indústrias para tecidos, tintas e outros, para a escultura e cerâmica. E melhorar algumas políticas na vertente de promover eventos culturais nomeadamente, as exposições. Depois do seu empossamento para o segundo mandato como Presidente da República, esta é a segunda vez que João Lourenço dirige uma mensagem sobre o Estado da Nação à Assembleia Nacional. Pois é, a reportagem da semana que temos agora, hoje com um olhar diferente ao gigante que o país, particularmente Luanda, ganha no próximo mês. Estamos a falar do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, cuja inauguração está prevista para novembro. As valências da infraestrutura são vistas como a nova porta do país para o mundo. Vamos acompanhar na reportagem da semana.
Angola tem 18 aeroportos registrados na Autoridade Nacional da Aviação Civil, num total de 49 estruturas aeroportuárias existentes no país. 8 delas são privadas. Os 18 aeroportos são públicos, mas são geridos por uma sociedade anônima detida pelo Estado. A existência destas infraestruturas nem sempre é de domínio público, muito por conta da fraca divulgação e pouca utilidade. Também ganhamos com a aterragem dos voos, com os passageiros que vêm ao nosso país. Então também faz parte da economia. Sem os aeroportos também podemos acrescentar na economia, não só outras, mas os aeroportos também fazem parte disso. O aeroporto é importante para um país porque é dela onde a população consegue fazer uma viagem de um país para outro. E também transportação do bem ou mercadoria de um lugar para outro. Por isso é que é muito importante um aeroporto. Porque sem um aeroporto a população ou o país mesmo fica toda ela parada. Porque sem circulação o país não desenvolve. O último relatório do Ministério dos Transportes indica que Angola recebeu menos de 3 milhões de turistas no ano passado. E com a entrada em funcionamento do novo aeroporto internacional de Luanda e arranque da sua segunda fase, é provável que este número aumente. Temos agora a isenção de vistos para países do G20, da CPLP e a própria União Europeia, que também faz parte do G20. Ou seja, os $120 deixam de ser pagos. Então, isto é uma vantagem. Temos o processo de simplificação. No passado havia muitos documentos para se adquirir o visto para Angola. Hoje já foram eliminados. Temos o visto de fronteira para pessoas que estão em trânsito, que fazem escala, podem sair do aeroporto e visitar a nossa cidade, ir ao Mirador da Lua, que é o ponto mais fotografado de Angola, e depois voltar para o aeroporto. Ou então o visto de fronteira dá-se no aeroporto. Isto já é uma vantagem. Há aeroportos que estão equipados e preparados para receber aviões, mas não têm voos regulares. Nesta altura, só o aeroporto 4 de Fevereiro é que está autorizado a receber voos internacionais, sendo que o processo de certificação internacional do novo aeroporto, Dr. Antônio Agostinho Neto, está em curso. O processo de certificação continua. Nós temos uma entidade que é o ATO, que está a trabalhar com a ICAO e todas as outras entidades para a certificação do novo aeroporto. O novo aeroporto internacional de Luanda localiza-se a sudoeste do centro da cidade, em Viana, a cerca de 40 quilômetros. Esta infraestrutura constituirá um dos maiores aeroportos de África, com capacidade para 15 milhões de passageiros e um volume de mercadorias de 50 mil toneladas por ano, ocupando uma área de 1.324 hectares, marcando assim uma nova era para o fomento da economia e do turismo no país. Estamos todo el sector de aviación comercial civil de Angola trabajando muy fuerte en los últimos meses. Todo eso hará que Angola tenga la mayor carta de presentación del mundo. Vamos a tener un aeropuerto con una capacidad triplicada de la actual, como debe ser una compañía moderna del siglo XXI en el mundo. Um investimento sólido e de longo prazo, intergeracional, que beneficiará não só o país, como a economia regional e internacional. Temos objetivos ambiciosos, com os pés no chão e com as asas no ar. Queremos fazer do nosso país um hub de transporte de pessoas, de mercadorias, estimulando as economias regionais e sendo uma plataforma internacional logística de elevado relevo e desempenho. O novo aeroporto tem 2 pistas duplas e está dimensionado para receber aeronaves do tipo B747 e A380, atualmente o maior avião comercial do mundo.
contempla ainda a construção de raiz de uma cidade aeroportuária que cobrirá uma área de construção de 75 km². Este aeroporto internacional de Luanda será inaugurado em novembro deste ano, operando apenas para transporte de carga numa primeira fase. O novo aeroporto vai iniciar apenas com a carga e dentro de provavelmente um ano com passageiros. Então é importante que se dinamize o terminal de carga e o polo logístico que vai apoiar o novo aeroporto. Em junho do ano passado, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, indicou que o processo de certificação internacional dos aeroportos é das maiores preocupações que o governo tem. Este processo de certificação vai permitir que todos os aeroportos funcionem num nível de desempenho e conformidade melhor do que aquilo que hoje ostentam, para corresponder com a viabilidade do potencial da economia que cada província tem. Reportagem da semana. E agora o cartaz na rede, sugestões habituais a sexta-feira com a Lu Matamba. A Lu já aqui está, então ela traz todos os detalhes e roteiros interessantes para que você possa curtir o seu final de semana em grande. Lu, boa noite. Boa noite. O que é que trazes na Forja? Trago algumas sugestões para este final de semana. Boa noite, Simeão. Boa noite, Lu. Está tudo bem? Podemos avançar? Vamos. Avança. Então vamos. Boa noite a si que está ligado ao Girassol Jornal. Nós vamos começar com arte. Está aberta a exposição A Força da Mulher na Casa da Cultura do Rangel até o dia 29 do corrente mês. A exposição individual da artista plástica Joyce Jazz traz a mulher no epicentro da arte que ela própria faz. As portas estarão abertas ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. A Casa das Artes, no Talatona, acolhe amanhã, sábado, o concerto flamenco. A partir das 20 horas, a grande bailarina de dança contemporânea, Assunção Pérez, será convidada especial. Para quem não tem outra opção para almoçar em família, por exemplo, no domingo, a nossa sugestão é o almoço com Eduardo Paim, no domingo às 15 horas, no restaurante JS2, com boa música, diversão e, claro, o melhor da gastronomia nacional. Se não puder sair de casa, não se preocupe, porque nós preparamos uma programação à altura de quem nos acompanhe. Fique com entretenimento nacional e internacional, desporto, aqui na Rede Girassol. E assim nós marcamos um ponto final no cartaz de hoje. Nós temos encontro marcado dentro de 7 dias. Até lá, já sabe, mais Girassol, mais cultura. Divirtam-se. Estamos juntos aqui na Simeão. Estamos juntos, Lu. Espero que aproveites o teu final de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Lu. Igualmente, Simeão. Ora. E com estas sugestões de final de semana, terminamos a edição de sexta-feira de Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal regressa amanhã à mesma hora, com a Janete Meio-Dia e o Adilson Garcia. A todos, boa noite. Boa noite.